costumamos gravar isto para podermos depois divulgar o que é que aqui nós fazemos. E antes de dar as boas-vindas a todos e uma breve explicação, que antes, porém, dizer-lhe que é um gosto, quando for em setembro a tomada de posse, irmos no avião a Santo Tomé entregar pessoalmente esta placa que daqui a 50 anos eu costumo dizer que vale muito dinheiro. Esta placa está aqui, pensar Alcochete e uns dourados, e é nesta iniciativa que isto é uma iniciativa que Maria das Neves fugiu ou... Fugiu? É a tua placa, estás a ver? Oh, É. Foi. Então. Deve ter faltado a bateria. Bom, eu tenho a garrafa de champanhe. Então quer dizer, o Zeferino leva a placa, tu levas a garrafa de champanhe e eu vou para beber. Alguém que leve copos. Pronto. Eu também, não se esqueçam de mim. Não, tu também vais para beber, não te preocupes. Sim. Então onde é que ela está? Então, a doutora, isto em São Tomé não é fácil. Ah, já voltou. Já voltou. Ah, já cá temos outra vez. Está-nos a ouvir, Maria? Aí está. Está-nos a ouvir, está. Ainda viu a placa? Ainda viu a placa que lhe vamos oferecer? Não, caiu, não se importa mostrar de novo a placa? Então a placa é assim, está prometido que esta placa daqui a 50 anos vai valer muita coisa, muito ouro. Ótimo. E está prometido que vamos fazer a entrega em setembro, quando for a tomada de posse. Muito bem. Bom, isto é a forma para dar as boas-vindas a todos. E como sempre, temos aqui algumas pessoas que são habituês, e isto começou, estas iniciativas informais do Pensar em Alcochete, não é pensar de Alcochete, é pensar em Alcochete, começaram há 4 anos com jantares mensais sobre temas diversos, desde a educação, à religião, à maçonaria, à economia, desde o presidente da CIP, o presidente da Confederação de Turismo, tivemos já o ex-bastonário da Ordem dos Médicos. Portanto, nós já vamos desde há 4 anos, todos os meses, fazíamos jantares, obviamente. Tivemos a falar sobre o Brexit, ainda faltava 1 ano e tal para o Brexit. E portanto, quando foi em março do ano passado, tivemos 2 meses, não sei se foi o convidado que estava para vir jantar ao Alcochete, e com várias pessoas vinham várias partes para fazermos um jantar e falarmos sobre temas de cidadania e de formação, que é o meu querido amigo Luís Montenegro, estava tudo anunciado e veio estado de emergência e a partir daí tivemos fechados. Portanto, em maio nós, o mesmo grupo de pessoas, umas de Alcochete, outras próxima, retomamos as atividades. E é neste âmbito, com muito gosto, cara amiga Maria das Neves, e dado que a guerra, entre aspas, a guerra no bom sentido, oficialmente começa amanhã, mas eu sei que isto no terreno, nós estamos aqui com todo o gosto e com a sua autorização, obviamente vamos difundir as ideias, porque é nesse momento de partilha e aproveitar para darmos os contributos que todos nós, não só por amizade, que estamos. Falar de doutora Maria das Neves, pessoalmente para mim, não é fácil, porque há 20 anos que nos cruzamos por Santo Tomé, e um Estado independente em que tem um quadro
que com a vasta experiência que já teve de governação desde, se não me engano, começando como secretária de Estado, ministra, primeira-ministra, deputada, empresária e uma larga experiência de serviço da causa pública. Este é o tempo que, ao fim de 2 minutos da apresentação, quer em jantares presenciais, quer online, costumo calar-me e deixar o palco para os oradores e para os convidados. Portanto, agora o tempo é seu e depois teremos que ir, certamente, um momento para colocar questões que suscitam outras explicações. Eu vou pedir a todos que estejam a ouvir, quer com o rosto visível ou não, que desliguemos os sons, que é para não haver uma perturbação, às vezes, também dos nossos animais domésticos, que de vez em quando gostam de ouvir as palestras e só ouvimos a doutora Maria das Neves. O tempo é seu, Maria. Ok. Muito obrigada. Eu quero, antes de mais, saudar aos meus amigos. Vejo aqui tanto algumas casas conhecidas, como o Engenheiro Inácio. Vi aí o nome da doutora Marta, espero que esteja também a assistir. Quero, em primeiro lugar, saudar e agradecer o grande amigo Zeferino por essa excelente oportunidade que me oferece para, portanto, partilhar convosco questões que se prendem com as oportunidades de negócio em Santo Tomé e Príncipe. É para mim, de facto, um grande prazer estar neste painel para, pronto, em conjunto, falarmos de um país que muitos já conhecem, já cá estiveram, e que certamente espero que voltem, porque é um país que necessita, de facto, de abrir-se ao mundo, é um país que necessita de, portanto, encontrar um novo rumo para o seu desenvolvimento. Tal como muitos países em desenvolvimento, Santo Tomé e Príncipe teve todo um percurso subsequente à sua independência política, associado a um conjunto de fatores internos e externos, esses últimos, tanto ligados ao mundo bipolar e ao apoio da União Soviética, tanto aos movimentos de libertação. Este contexto determinou na Primeira República a opção, tanto feita pelo país, uma opção estratégica baseada na centralização e no controle pelo Estado da atividade econômica, cultural e social, e em termos políticos, o monopartidarismo. É claro que isto não favoreceu muito a nossa economia, porque até hoje tem-se a reminiscência disso. O Estado, tanto num sistema centralizado, era o maior empregador, mas os novos tempos que marcaram a cena política internacional, a partir dos anos 1990, conduziram a uma mudança estratégica também para Santo Tomé e Príncipe, tanto marcada pela alteração constitucional, que institucionalizou o multipartidarismo e a liberalização econômica. Em termos econômicos, importa aqui salientar que Santo Tomé e Príncipe passou por vários ciclos econômicos, nomeadamente o ciclo de produção de cana-de-açúcar, que chegou a ser o maior produtor mundial, tanto deste produto, o ciclo de produção de café e de cacau, e, por último, o ciclo de produção de cacau. Entre esses dois houve um período de grande e, pelas suas características, se costuma chamar de ciclo de comércio de escravos, tendo igualmente tanto em conta os vários modelos de desenvolvimento já experimentados pelo país, que infelizmente até agora não surtiram o efeito esperado. No entanto, os dados estatísticos disponíveis revelam que Santo Tomé e Príncipe destacou-se na lista mundial dos produtores de cacau, tendo chegado a ser, tanto em 1990, o maior produtor mundial de cacau, com uma produção à volta de 33.500 toneladas, que representava cerca de 17% da produção mundial da época, ultrapassando os grandes países mundiais como o Brasil, a Costa do Marfim, entre outros.
Mas sobre o duplo efeito, nomeadamente da redução das áreas cultivadas e da produtividade, hoje a produção, que na altura chegou a atingir 33 mil toneladas, está, tanto, à volta das 4 mil toneladas ao ano. Os dados disponíveis, tanto, apontam que o ciclo do cacau está a tender para seu fim, tendo em conta que, do ponto de vista sectorial, constata-se que o setor da agricultura, pecuária e silvicultura, que na altura eram os que mais contribuíam para o crescimento econômico, hoje tem uma contribuição de apenas 20% no PIB. O setor secundário também tem tido uma contribuição de cerca de 19-20% no PIB, e constata-se que é o setor terciário que vem alimentando a nossa economia, proporcionando um crescimento do PIB na ordem dos 60% nos últimos anos. Os serviços não tradicionais, como a comunicação, serviços financeiros, serviços de negócio, hotelaria e restauração, contribuíram de alguma forma para um aumento tanto dessa prestação de serviço na ordem dos 60%. Por isso, o que se questiona hoje é o facto de saber que as potencialidades que oferece o país são suscetíveis, são passíveis de promover o seu desenvolvimento sustentável, assente, portanto, na transformação do país numa plataforma de prestação de serviço. Com efeito, quando nós analisamos São Tomé e Príncipe, constatamos que a localização geográfica do país vem conferindo ao mesmo uma crescida importância geopolítica, geoestratégica e geoeconômica, tendo em conta os novos desafios que se colocam à sub-região africana. A posição geoestratégica destas ilhas constitui um potencial que não pode ser negligenciado no contexto de estratégias de desenvolvimento regional do país, que no futuro pode servir como uma importante base de prestação de serviços tanto à região e ao mundo globalizado. Neste contexto, São Tomé e Príncipe pode aparecer como uma interface marítima e aérea para a região do Golfo da Guiné, ou ainda como um destino turístico exclusivo para todos aqueles que pretendam passar umas férias em segurança, onde disponham, tanto, de uma oferta de qualidade. De facto, quando nós analisamos o país, constatamos que São Tomé e Príncipe do ponto de vista dos convencionalismos geográficos, o país que está mais próximo do centro do mundo. Está no ponto de interseção entre a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, e está no ponto de latitude e longitude zero. Para os que conhecem a Ilha das Rolas, sabe que temos lá um marco, onde, colocando tanto os pés no marco, está-se simultaneamente no hemisfério norte e no hemisfério sul. Esta é, portanto, uma das imagens da marca que pode contribuir para a promoção do país. Ou seja, o país tem uma posição geoestratégica bastante privilegiada no Golfo da Guiné. E este aspecto, para além do seu potencial de marketing, sobretudo na perspectiva do turismo, é um ativo importante para o equacionamento de novas formas sustentáveis de desenvolvimento nacional. Estar geograficamente no centro do mundo significa estar no cruzamento de rotas norte-sul, este-oeste, no tráfego dos transportes marítimos e aéreos, gerados pela globalização e integração das economias, portanto, dos países. Visualizando o país na dimensão regional, constata-se que São Tomé e Príncipe está a menos de 2 horas de voo das mais importantes cidades da África Central e Ocidental. Estamos a menos de 2 horas de voo do país de Angola, Nigéria, a Costa do Marfim, a Guiné Equatorial, o Gabão, os Camarões, né? E estamos a menos de 48 horas, via marítima, dos principais portos da sub-região. Para além disso, essa sub-região
alberga cerca de 388 milhões de consumidores e tem um PIB anual que ronda os 765 mil milhões de dólares ao ano, dados disponíveis pelo Banco Mundial, o que faz, portanto, deste país um dos maiores e mais promissores mercados, portanto, dessa sub-região, faz dela um dos maiores e mais promissores mercados na África. Ou seja, o país possui potencialidades que, bem exploradas, podem contribuir para a sua transformação numa plataforma de prestação de serviços, ou seja, portanto, num gateway regional. Nós, de facto, quando olhamos para o país e quando dizemos, tanto aos investidores que Santo Tomé e Príncipe tem 200 mil habitantes, a primeira reação é de dizer que o país não tem mercado e que não é, portanto, atrativo. Mas quando associamos, portanto, a sua posição geoestratégica no Golfo da Guiné, constatamos que o país tem um grande mercado que deverá ser explorado, que infelizmente até então não se explora, não se tem explorado. Pela sua posição, pela sua localização, Santo Tomé e Príncipe tem, tanto como eu dizia, uma posição geoestratégica privilegiada. Estou ouvir algum barulho? Golfo da Guiné, com potencialidades que conferem. Posso continuar, né? Face aos desafios que se colocam à sub-região, uma crescida importância geopolítica, geoestratégia e geoeconômica para o desenvolvimento nacional. Por isso, quando nós, portanto, essa importância do posicionamento geográfico de Santo Tomé e Príncipe fez dessas ilhas um parceiro privilegiado do tráfico no Ocidente africano, muito em particular na Costa da Mina durante o século XVIII. Tanto de relativa importância na economia foi também, tanto Santo Tomé e Príncipe, foi a navegação entre as ilhas e entre estas e a costa africana. Por essas rotas processavam-se uma certa circulação de mercadoria, através de embarcações de particulares e também de uma embarcação de coroa destinada ao serviço oficial. Essa embarcação navegava também entre Santo Tomé e Príncipe e a Bahia, portanto, e o Brasil, e dela serviam-se muitas vezes os moradores para a compra do tabaco de que se necessitavam. O comércio foi um fator determinante de todo o processo econômico e social. Santo Tomé e Príncipe tinha se tornado na estalagem do Golfo da Guiné, e a elas iam abastecer-se de víveres, de água, tanto os navios portugueses da Bahia, como de outras nações europeias. Portanto, o constante fluxo de navios aos portos dessas ilhas proporcionava aos seus moradores a possibilidade de venderem seus produtos agrícolas, de adquirir mercadorias da Europa, da África e do Brasil. Um outro fator, portanto, muito importante no ramo do comércio consistia, portanto, que era uma ação complementar, com os escravos, as lotações dos navios se achavam desfalcados e se preparavam para rumar para o continente americano, transformando, tanto Santo Tomé e Príncipe no centro de circulação de mercadorias, servindo de entreposto comercial entre a costa africana e o continente americano. Portanto, nessa perspectiva, o país privilegia como linhas mestras dentro da sua opção estratégica um desenvolvimento integrado de políticas sectoriais que possam potencializar ou pôr em prática um setor terciário consubstanciado num conjunto de objetivos programáticos que deverão incidir, a grosso modo, sobre algumas áreas de intervenção que nós consideramos extremamente importantes para, portanto, como grandes oportunidades de negócio. Desde logo, uma das primeiras grandes oportunidades de negócio, o turismo concebido numa perspectiva de qualidade e de divulgação internacional de Santo Tomé e Príncipe como destino turístico. Não há dúvida que a oferta turística que alimenta tanto o país é o seu tropicalismo, a sua localização geográfica, as belezas
naturais, a vegetação luxuriante, as praias de águas cristalinas, a diversidade climática, em suma, o seu enquadramento paisagístico, aliado ao espírito acolhedor e afável do santomense, portanto, viabilizam e concorrem para estimular o fluxo regular de visitantes estrangeiros, possuidores de elevados rendimentos. Um segundo eixo prende-se com a construção de um porto de águas profundas e de um aeroporto internacional para rentabilizar a sua localização geográfica no Golfo da Guiné. Sabe que até então o país não tem um porto estável. Os navios, quando chegam, são permanecem ao alto mar, são os batelões que fazem o transbordo, com custos de subestadia bastante elevados, porque um navio que devia chegar e descarregar durante 1 e 2 horas, ou 2 horas e ir embora, fica aqui, portanto, fica no país, no alto mar, durante 2 semanas. Por isso é que se fala muito sobre a necessidade de se construir tanto um porto em águas profundas. O potencial econômico dos países vizinhos e a crescente problemática do tráfico marítimo, com os seus congestionamentos portuários, parecem justificar e encorajar, de facto, a construção de um porto de águas profundas. Um outro eixo que nos parece extremamente importante é a institucionalização de Santo Tomé e Príncipe como uma praça financeira internacional. A instalação de bancos offshore, de companhias de seguros e de operadores turísticos atrairia ao país os capitais, os projetos e os investimentos de que o continente africano carece para incrementar o seu processo produtivo e vencer o seu próprio subdesenvolvimento. Dentro dessa perspectiva, estariam igualmente criadas as condições para transformar Santo Tomé e Príncipe num centro de comércio internacional e interposto transnacional, melhor dito. Importa salientar que ali na costa atlântica da África Central e Equatorial não existe qualquer cidade ou porto com essas características e vocações. Portanto, Santo Tomé e Príncipe tem, de facto, esta potencialidade. Um outro eixo que nós consideramos que pode constituir uma grande oportunidade de negócio é a transformar Santo Tomé e Príncipe, ter Santo Tomé e Príncipe, portanto, como um centro de educação e formação profissional com incidência regional. Nós temos aqui, na nossa vizinhança, a Guiné Equatorial, que já é membro da CPLP, em que não domina o português. Para além da Guiné Equatorial, nós sabemos que hoje o português é uma língua muito falada no mundo. Ter aqui, portanto, um centro de educação e de formação profissional, podíamos alargar, portanto, a nossa sub-região e ter, portanto, ser uma das grandes oportunidades de negócio para o país. Também nessa área, o continente africano, sobretudo a sub-região da África subsaariana, é particularmente dependente da cooperação internacional. Outra área que nós consideramos extremamente importante é ter Santo Tomé e Príncipe como sede de organizações regionais africanas ou organizações internacionais. Pode-se ter aqui, tanto centros que possam alicerçar e credibilizar o país numa política de não alinhamento, portanto, onde se pode realizar congressos, conferências, seminários e, consequentemente, a fixação de funcionários internacionais que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento sociocultural do país. Outra área de que muito se fala e que brevemente poderá trazer grande desenvolvimento para o país é a exploração do petróleo. Estudos indicam que Santo Tomé e Príncipe possui grandes reservas de petróleo. O país tem estado a criar condições de modo a incentivar os potenciais investidores a investirem na exploração do petróleo. Ou seja, de forma conclusiva, podemos dizer que Santo Tomé e Príncipe possui um conjunto de potencialidades
que podem contribuir para a sua transformação num país de prestação de serviço, permitindo ao país iniciar um novo ciclo econômico, que seria, portanto, o ciclo econômico de prestação de serviço, a partir da alavancagem de uma economia que se assente gradualmente no desenvolvimento do turismo, na prestação de serviços como fatores centrais. E este desempenho, portanto, explica-se basicamente através dos fatores geopolíticos, geoestratégicos e geoeconômicos que acabam por dotar, portanto, a este país de um conjunto de vantagens competitivas. Estudos recentemente elaborados, aliás, eu fui tanto autora do livro São Tomé e Príncipe como um gateway regional, estratégia para um desenvolvimento sustentável. Nesse estudo, nós, portanto, identificamos portanto, os fatores que podem garantir, portanto, a otimização desta linha estratégica, que é a sua posição geoestratégica no Golfo da Guiné, o regime político-democrático que tem o país, a vocação para a prestação de serviços de logística, de transportes aéreos e marítimos, serviços de zonas francas, turismo e a economia do mar, fala-se hoje muito na economia azul, tendo como base de sustentação um forte investimento nas infraestruturas e a adoção de uma política fiscal capaz de garantir a competitividade externa do país. Aqui eu gostava apenas de salientar que nós temos um país que tem uma superfície de 1.001 km², que é, de facto, pequeno, e temos uma zona econômica exclusiva com 160.000 km², ou seja, a nossa zona econômica exclusiva é 160 vezes maior do que a nossa superfície terrestre, e com grandes potencialidades, desde recursos naturais, tanto, que, infelizmente, até agora não tem sido explorado. Não há dúvida que o Golfo da Guiné também é conhecido como uma zona em que, portanto, circula uma certa pirataria, mas que estudos, portanto, indicam que esforços estão a ser envidados pela Comissão do Golfo da Guiné, no sentido de se combater a pirataria no Golfo da Guiné e de se aproveitar melhor as potencialidades que tem esta sub-região. De forma geral, eu gostava de partilhar esta noite convosco e colocar-me à vossa disposição para as eventuais perguntas que queiram fazer, de modo a se poder esclarecer melhor este tema que reputo de extrema importância para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. E muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado a nós, doutora Maria das Neves, cara amiga, e certamente estão aqui algumas questões já a ser suscitadas e eu atrevo-me a fazer um desafio quando sentar-se na cadeira do Palácio como presidente e no quadro da CPLP e dentro daquilo que ainda há pouco colocou, sabendo nós que o Instituto de Língua Portuguesa ficou estrategicamente em Cabo Verde, e por que não pensar no quadro da economia do mar, economia marítima, criar o observatório da CPLP com sede em São Tomé. Fica aqui um desafio e se calhar uma análise que já o terá feito, porque a descentralização de algumas instituições do âmbito da CPLP, tal por analogia que se fazem com a descentralização das instituições da União Europeia, também deve ser feito de uma forma mais equilibrada e não sediadas sempre quase nas mesmas capitais. Exatamente. A cara saindo de Lisboa ou de Angola ou de São Tomé, vamos a Lisboa, mas com uma voz de uma moçambicana, a Marta, que tem aqui já uma questão colocada, que há bocado estava aflita, que não conseguia ter o som para ouvir. Marta. Olá, boa noite. Boa noite, querida.
Antes de mais, as boas-vindas, voltar a vê-la é um prazer, é um gosto, e ouvi-la melhor ainda é um privilégio, é uma honra. Doutora Maria das Neves, eu conheço-a minimamente e sei que é uma pessoa esforçada, uma pessoa que de facto tem uma visão bastante sustentável para levar o país a bom porto. A minha questão, e a questão que se coloca depois de ouvi-la aqui nesta plataforma, é tão básica quanto isto. O que é que acha que falhou para que o povo esteja em necessidade, com as necessidades que tem neste momento, e o que é que, na qualidade de vir a ser Presidente da República, poderá contribuir para que o seu povo e a nação saiam da situação em que se encontram para um desenvolvimento sustentável? Muito obrigada pela pertinência da questão. Quero também saudar a doutora Marta, a quem tenho grande consideração e estima. Deixe-me dizer que um dos grandes fatores que contribuíram para o atraso de São Tomé e Príncipe foi a instabilidade político-governativa. A nossa incapacidade de sermos inclusivos e trabalharmos em conjunto, a forma como os governos eram demitidos. Deixa-me dizer que em 46 anos da independência, já estamos no 17º governo, já tivemos governos de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Portanto, isto não contribui de maneira nenhuma para garantir a estabilidade político-governativa e para fazer o país, portanto, avançar. Uma segunda questão que eu dizia aí na minha abordagem é que o Estado é o maior empregador em São Tomé e Príncipe. E em país nenhum do mundo, o Estado deve ser o maior empregador. Como consequência, nós temos níveis de desemprego bastante elevados e níveis de pobreza muito elevados, porque as pessoas, portanto, as famílias não têm um rendimento, não têm um emprego, e é necessário, portanto, encontrar-se um mecanismo para mudar de paradigma. E encontrar um mecanismo, sabe que o Presidente da República, de acordo com a nossa Constituição, há 2 pastas que estão partilhadas. A pasta de Relações Internacionais e a pasta de Defesa e Segurança. Através do setor de relações internacionais, o Presidente da República pode exercer a sua magistratura de influência para mobilizar parceiros, mobilizar investidores e mobilizar financiamento, projetos para ajudar o governo, portanto, a governar. Ou seja, para que se possa, de facto, abrir o país ao mundo. Esse país está muito fechado, não sei se é preciso criar um ambiente de negócio que incentive a vinda de empresários estrangeiros, empresários nacionais, porque o Estado não pode ser, de maneira nenhuma, o maior empregador do país. Os dados estatísticos demonstram que nós temos potencialidades para transformar esse país num país de prestação de serviço. É preciso criar essas condições, tanto enquanto o Presidente da República é preocupada com o aspecto social do país. Tudo farei para que se possa inverter essa tendência e criar condições para que haja melhorias, portanto, na vida dos santomenses, que acabamos por ser apenas 200.000 habitantes. Um país de 200.000 habitantes não pode ter níveis de pobreza que tem. A mim, quer dizer, isto não me conformo com essa situação e julgo que nós temos condições para inverter essa tendência. Muito obrigada, doutora Maria das Neves. Foi um gosto ouvi-la mais uma vez. Muito obrigada. Também agradeço à ECOD por me dar a palavra. Muito obrigada, doutor Zeferino Boal. Tem alguma questão a colocar? Queria dizer que o doutor Zeferino Boal nos lançou um desafio. Não é a primeira vez, tenta ter aí, portanto, um observatório da CPLP, para nós teria uma grande vantagem. Primeiro, para dizer que, como sabe, portanto, a CPLP
para além de constituir este grupo de países de expressão portuguesa, os Estados-membros que fazem parte dessa CPLP pertencem a vários grupos, blocos regionais. Nós temos Portugal na União Europeia, temos os 5 PALOP na União Africana, temos Angola e Moçambique na SADC, temos a Guiné-Bissau na OMO, ou seja, temos o Brasil no Mercosul, temos o Timor-Leste na ASEAN. Quer dizer, isto é algo que nós até agora não temos estado a explorar, mas que constitui uma grande mais-valia para a consolidação e para o próprio enriquecimento da CPLP. Portanto, aproveitar essas mais-valias que temos, portanto, essa oportunidade que temos, Santo Tomé e Príncipe e Angola também estão tanto na CAC, ou seja, aproveitar esta diversidade de atuação nos diversos blocos regionais poderá contribuir também para ajudar a reforçar e a consolidar o papel da CPLP no mundo. Então deixa-me fazer um outro desafio de reflexão para uma presidente de Santo Tomé e Príncipe. Dentro do quadro da CPLP, de 8 países, neste momento são 8 países de pleno direito. Uhum. Há 3 países que fizerem um triângulo estratégico de interesses ou de blocos dentro da própria CPLP, podem influenciar, de certo modo, outros polos. O polo de Portugal dentro do quadro da União Europeia e o polo do Brasil dentro do quadro da Mercosul. Eu estou-me a referir Santo Tomé e Príncipe e as 2 Guinés têm uma importância fundamental no Golfo da Guiné. Exato. Fica aqui uma reflexão porque quando provavelmente defende instalação de call centers e mais economia em Santo Tomé, há que levar instituições desta natureza para Santo Tomé para serem sediadas, que é um caminho para abrir também a privados. Mas fica aqui o desafio. Pedro, força. Ora, boa noite a todos mais uma vez, a doutora Maria das Neves. Eu tenho aqui 2 questões que gostava de pôr para já, porque neste painel, com certeza que estão aqui muitos homens e mulheres de negócios e alguns investidores também. E há 2 questões que eu gostava de colocar à doutora Maria das Neves. Que tipo de negócios é que pode interessar para São Tomé e que tipo de empresas é que serão interessantes estarem em São Tomé? São 2 questões que eu gostava de colocar à doutora Maria das Neves. Muito obrigada, doutor Pedro Garcia. É um prazer revê-lo tanto neste painel. Deixa-me dizer que eu fiz aqui referência a várias oportunidades de negócio, porque juro que o país tem potencialidades para desenvolver essas oportunidades de negócio. Desde logo, se começa por nós dizemos que a Covid, não há dúvida, que nos afetou a todos. Hoje, nós praticamente nos comunicamos mais através das novas tecnologias de comunicação e informação. Eu juro que nunca antes se tinha valorizado tanto este mecanismo de comunicação. Santo Tomé e Príncipe instalou recentemente, aliás, já há alguns anos, esta parte, um cabo submarino de fibra óptica. Né? E nesse contexto, o país pode ter um call center, né? Ou seja, o chamado teletrabalho, e processar dados à distância para muitos países com grande mais-valia para o país e para o investidor.
é necessário promover o país, é necessário, pronto, falar desta oportunidade que existe. Um investidor na área de construção que queira construir hoje um porto em águas profundas, isto é muito interessante nessa perspectiva de transformar o país num país de prestação de serviço. Algumas vozes já se ergueram para dizer que São Tomé e Príncipe perdeu vantagem competitiva, tendo em conta que já existe um porto de águas profundas na Guiné Equatorial. Nós analisamos essa questão e constatamos que o país continua a reunir vantagens competitivas, porque o porto de águas profundas, que foi tanto criado, construído na Guiné Equatorial, é um porto de águas profundas que exige sistemas de dragagem, que torna mais onerosos os serviços. O porto de águas profundas a ser construído em São Tomé e Príncipe, já com a zona identificada para o efeito, não exigirá sistemas de dragagem. Portanto, os serviços serão menos onerosos em comparação com os da Guiné Equatorial. Por isso, e tendo em conta tanto a nossa proximidade aos países da sub-região, São Tomé e Príncipe continua a reunir vantagens competitivas. Ainda no domínio da construção, falei do aeroporto internacional, que para nós é extremamente importante. Numa perspectiva de desenvolvimento do turismo, o aeroporto que temos quer dizer, é o que temos, né? Mas que temos que pensar num aeroporto maior. Em termos mesmo de infraestruturas hoteleiras, estamos a falar de um turismo de qualidade, é preciso investir na construção de mais hotéis, de mais restauração, é preciso investir, né, portanto, aí já competirá o Estado, nas infraestruturas rodoviárias, é preciso investir na agricultura e nas pescas numa perspectiva de garantia de segurança alimentar, e portanto, temos esta potencialidade, ou seja, julgo que aqui temos de tudo, é possível também saber promover o país para que os investidores possam sentir-se à vontade em investir em São Tomé e Príncipe. Eu dizia que o mercado não constitui um fator, tanto um obstáculo, não constitui um obstáculo, tendo em conta que temos um grande mercado na nossa vizinhança que pode ser explorado. E é seguro investir em São Tomé? Para os investidores entrarem em São Tomé a nível de segurança pessoal, a nível de segurança do próprio investimento? É seguro investir em São Tomé, primeiro porque agora já existe um guichê único em que o investidor chega, pode construir imediatamente, no mesmo dia, tanto a sua empresa. Felizmente, até então, há segurança. Já conversei com vários investidores que muitas vezes esquecem-se dos seus pertences nos hotéis, chegam, aí está, não há grandes problemas. Não há dúvida que há alguns incidentes esporádicos, mas que às vezes derivam de problemas acumulados entre as partes, mas não, nós não temos caso de investidores que tivessem sido tanto perseguidos em São Tomé e Príncipe. Aliás, aqui anda-se à vontade, vemos muitos turistas na rua, vemos pessoas, tanto estrangeiras, andando à vontade mesmo de noite, o que significa dizer que até então o país é seguro e estamos a trabalhar nessa perspectiva para que essa segurança, esta paz que temos, né, paz, segurança, prevaleçam para que se possa de facto promover o país. Muito obrigado, doutora Maria das Neves. Muito obrigada, doutor Pedro Garcia, sempre um prazer ouvi-lo e revê-lo. Temos aqui a Luísa. Boa noite, obrigada pela rapidez. Eu gostaria também de colocar uma questão à doutora Maria das Neves, no decurso das questões que foram agora colocadas pelo doutor Pedro Garcia.
Então, eu gostaria de saber se para abrirmos uma empresa em São Tomé necessitamos também de ter um sócio nacional, portanto, de São Tomé, como acontece em Angola, no fundo, era só esta a pergunta, porque essa é uma das questões que muitas vezes também torna o processo mais burocrático, mais complicado. Obrigada. Obrigada, doutora Luísa. É um prazer revê-la e dizer que tudo depende do próprio investidor. O investidor que queira tanto aproveitar, é como dizer, fazer uma parceria com o nacional, esse nacional, tanto vamos supor que ele tenha tanto o terreno, queira fazer parceria com ele numa perspectiva de investimento, pode fazer, mas também, se quiser construir tanto a sua empresa, tanto de forma particular, não há problema nesse sentido. Portanto, o nosso código de investimento admite as duas hipóteses. Constituir uma empresa sozinha, sem qualquer parceria, ou associar-se a um nacional e fazer uma parceria para construir a sua empresa. Muito obrigada. Muito obrigada também. Obrigada. Quem é que tem uma questão? Não sei se não vejo aqui ninguém com uma levantada. Analisa, costumas ajudar. Posso dizer algo? Olha, Força. Não sei quem é que levantou a voz, que eu fiquei agora aqui sem. José Inácio. José Inácio. José Inácio. Força. Pronto, na linha daquilo, é um prazer, primeiro que tudo, estar com todos vós. Eu sou novo nestas tecnologias e peço desculpa se realmente alguma gafe existir aqui pelo caminho, porque isto foi tudo preparado muito em cima da hora, a minha informação, mas acho que consegui chegar a tempo. Eu apenas questões, devo dizer que das vezes que estive em São Tomé, reforço aquilo que a doutora disse, realmente pareceu-me um país seguro, com muitas oportunidades de negócio. Eu costumo dizer na brincadeira com o Dr. Pedro que acho que o São Tomé é um porta-aviões parado ali no meio do Atlântico, à espera que nós aterremos lá e que consigamos fazer acreditar a este povo que é humilde, que aceita e que por vezes acho que precisa de alguém que lhe indique o caminho. Essa foi a percepção com que eu fiquei quando das vezes estive em São Tomé com o Pedro. E daí estarmos tão afincados nos projetos que temos, digamos, a decorrer, mas que lamentavelmente devo dizer que é uma dificuldade muito grande. A África é sempre um problema e quando chegamos perto de algumas entidades financeiras, por assim dizer, e lhes propomos os negócios e o que pretendemos fazer, ainda existe realmente uma situação de alguma dificuldade nessa situação. Mas nós somos persistentes, continuo a minha... Não é tanto uma pergunta, é mais um jeito de comentário e de congratular-me por estar convosco, dar muita força à doutora Maria das Neves, sei que é uma mulher de garra, aquilo que disse, acho que é uma pessoa muito lúcida, acho que tem as ideias certas para fazer desenvolver São Tomé, e o que depender de mim e do Pedro e das nossas ideias, pois saberá que poderá contar connosco e com a equipa que temos preparada para rapidamente levar a tal garrafa de champanhe que eu tenho pronta para poder nos encontrar e saudá-la, basicamente. E muito obrigado pelo convite. Maria, desculpa só antes de fazer o Zé Inácio diz que se está a estrear. Olha, se ele não se estreasse, como é que ele
ficava aqui 1 hora a falar à vontade. Força. Eu tenho um amigo, peço desculpa eu estar a interrompê-lo, eu tenho um amigo que diz, pá, tu fazes amigos numa cabine telefónica. Portanto, e portanto eu aprendi a ser comunicador e portanto gosto muito de falar, trocar ideias e discuti-las. Sou prático e objetivo e não gosto muito de rodeios, como a doutora. Por isso é que eu acho que tem ideias muito próprias, conhece muito bem o sítio que é a sua terra e que identifica de uma forma clara aquilo que tem que ser feito. Só um pequeno comentário. Aquilo que a sua arquiteta faz o favor de já ser nossa amiga, disse no que diz respeito a um sócio são-tomense, pois quer eu, quer o Pedro, montámos realmente uma empresa em São Tomé e foi muito prático, muito rápido e até hoje não houve qualquer tipo de exigência do que quer que fosse, nem de uma gasosa, como se costuma dizer. E, portanto, com isto me fico. E saudações para todos. Nós vamos registrar para daqui a uns tempos, batemos à porta para uma conversa, mas pronto. Com certeza. Se me permitem, a coisa que eu achei mais engraçado quando abrimos a empresa, que foi muito rápido, foi quando tivemos que ir ao banco para abrir a conta, tivemos que ir tirar umas fotografias tipo passe para ficar no boletim da conta bancária, não é? Porque tem que lá ficar a nossa fotografia. E achei muito engraçado porque não em Portugal já há muitos e muitos anos que isso não acontece. E há coisas muito interessantes e muito peculiares ainda em São Tomé, mas é de um calor humano tão grande, estar em São Tomé, como nós já tivemos como estrangeiros, porque quer nós queiramos, quer não, mesmo que estejamos a fazer alguma coisa, não deixamos de ser estrangeiros, ainda que possamos gostar muito da terra, mas há um calor humano e há uma vontade tão grande de todas as pessoas interagirem para nós sermos mais um no meio deles, portanto, ou seja, não vamos estar, não há uma separação nem uma divisão de pessoas, mas estamos inseridos e esta é uma característica da cultura são tomense, porque estão sempre dispostos a estar ao lado e a servir naquilo que é necessário na realidade. Minha cara companheira e amiga Maria das Neves, eu depois de ser eleita, estes dois senhores vão ter que falar muito. Agora o tempo é seu. É verdade. Olha, obrigada. Lá estaremos. Eu quero agradecer ao engenheiro Inácio, que é um prazer revê-lo, e agradecer tanto por suas palavras e agradecer também o Dr. Pedro Garcia. Vê-se de fato que os senhores são conhecedores dessa realidade santomense. Aliás, o meu amigo Sofrino também esteve cá durante muitos anos. Aproveito para convidar a doutora Marta Carvalho, a arquiteta Luísa, que ainda não conhecem o país, e os outros que certamente nos acompanham, para que venham. Sabe que esteve cá um americano e ele, ao regressar ao seu país, colocou nas redes sociais uma expressão como essa: quem nunca viu paraíso no mundo, convido-os a visitar São Tomé e Príncipe. E aconselho que o façam agora, antes que eles comecem a destruir aquilo. Achei muito interessante o apelo do americano, porque de facto isso é um paraíso. E tem uma beleza exuberante. Tudo quem percorre a zona sul do país, quem percorre tanto a outra ilha do Príncipe, vê-se que tem-se a sensação de que de facto está-se num paraíso. É preciso nós associarmos esta beleza ao desenvolvimento, e esta é a minha preocupação. Por isso é que falamos dessas várias oportunidades de negócio, porque este país de 1.001 km² pode ser transformado numa Singapura de África, num Dubai,
Eu não gosto muito de fazer essa comparação, porque em tempo já havia um que veio mesmo com esta pretensão de transformar Santo Tomé e Príncipe em Dubai, mas que não chegou lá. Mas temos tudo. Aliás, falta-nos de facto, convidarmos pessoas certas. Julgo que tanto o Dr. Pedro Garcia, o engenheiro Inácio, o José Inácio, já conhecem, já estão aqui a investir. Convidamos também os outros que o façam, porque não há dúvida que Santo Tomé e Príncipe não tem outro caminho, senão apostar na prestação de serviços, apostar nas exportações. Todos indicam que aquelas pequenas ilhas que definiram a sua estratégia de desenvolvimento, apostando na prestação de serviços e nas exportações, atingiram outros patamares de desenvolvimento. Tal é o caso das Ilhas Seychelles, das Ilhas Maurícias, de Cabo Verde, de Singapura. Entretanto, aquelas que continuam a apostar, tanto a basear a sua estratégia de desenvolvimento, apostando na agricultura, apenas na agricultura e pesca, ainda continuam com níveis de atraso. Eu sou defensora de que deve-se investir na agricultura e na pesca numa perspectiva de promover a agroindústria, ou seja, como uma ferramenta de prestação de serviços e de garantir também a segurança alimentar. Portanto, o país tem de tudo, tem áreas-chave da agricultura, as pescas, o turismo. Eu costumo dizer que se o petróleo vier, como tudo indica que muito brevemente poderá começar a ser explorado, será um complemento, porque o petróleo de Santo Tomé e Príncipe vai ser explorado num regime offshore. Caberá ao país utilizar os recursos do petróleo para investir no país. Há um fator que eu não mencionei, portanto, na minha abordagem, que são os recursos humanos. Eu considero que a maior riqueza que tem Santo Tomé e Príncipe são as mulheres e os homens que têm, mas é preciso também investir neles, é preciso aproveitá-los. Eu julgo que aqui a educação continua a ser o fator-chave. Como dizia Nelson Mandela, a educação faz mudar o mundo. E penso que o país deverá continuar a investir na educação dos homens e das mulheres que têm, numa perspectiva de futuro. Também gostava de vos dizer que, em termos tanto de população ativa, Santo Tomé e Príncipe é um país muito jovem. 70% da sua população tem idade inferior a 35 anos, com grandes desafios que se colocam, do ponto de vista do emprego, da habitação, da educação, da saúde. Portanto, o país tem potencialidades que, se bem exploradas, poderá contribuir para alavancar tanto a sua economia. Com isto, muito obrigada uma vez mais. O prazer imenso de ouvir as suas reflexões e as suas apontar caminhos para Santo Tomé, caso no dia 18 de julho o ciclo mude. Falta só fazer uma referência, eu já vou passar ao nosso querido amigo Aurélio, que está ali, que já levantou a mão informaticamente. Falta ter depois uma velocidade no leve-leve de Santo Tomé. Fazer um esclarecimento sobre a questão do leve-leve. Exatamente. A nossa aula falava do leve-leve, mas numa perspectiva de cautela, de precaução. Só que pronto, o leve-leve foi transformado em deixar andar, mas é fazer tudo com cautela, com muita precaução, para que as coisas possam ser bem feitas. Temos ali a mão levantada do nosso amigo Aurélio, tem a palavra. Ora, muito boa noite a todos. Fiquei muito contente em saber, só agora há pouco tempo, sobre realmente esse tipo de iniciativas, e queria dar ao Seferino em especial fazer um agradecimento muito grande, porque esse tipo de iniciativas é realmente muito importante, e é importante, ainda mais importante, da maneira que ele está a ser feito de uma forma quase informal, perante uma pessoa
de referência, que é a doutora Maria das Neves, como candidata à presidência da República de São Tomé e Príncipe, e que realmente ainda outro dia, numa situação, há bem pouco tempo falei exatamente na importância de troca de ideias entre pessoas mais novas e menos novas. Relativamente à doutora Maria das Neves, eu tenho que lhe dar os parabéns pela apresentação que fez, porque fez uma apresentação de São Tomé de uma forma em que mostra realmente as suas potencialidades, os seus potenciais e as suas fragilidades. Isso é de uma nobreza muito grande, não é só dizer que as coisas são muito bonitas, mas que realmente São Tomé ainda não tem um porto de águas profundas e que é uma infraestrutura que eu julgo que seja indispensável para o desenvolvimento de uma ilha do país, e também o seu ilhéu, sou dos Açores, e sei que realmente uma ilha sem porto é muito difícil realmente crescer, para além da fragilidade do aeroporto, que embora seja um aeroporto com algumas limitações, mas já o tem. Em relação a uma das coisas que me deixou surpreendido foi a capacidade, que me deixou surpreendido foi a quantidade de cacau produzido, que o cacau de São Tomé é uma referência a nível mundial, até de fatores históricos menos bons, se calhar, alguns, mas na qualidade do produto em si foi realmente muito bom. E estranho realmente, porque a procura do cacau está a subir no mundo, há carência já de cacau no mundo, inclusive, e estranho realmente essa situação da baixa de produção. Alguma resposta há de haver para isso, mas não era isso que estava aqui em causa. Realmente o que está aqui em causa é saber-se que há uma pessoa que tem a intenção de ir para a frente de São Tomé e que apresenta as coisas de uma forma tão simples, tão genuína, que até dá vontade de investir. Vamos acompanhar o caminho, há fatores, a educação, a saúde, há infraestruturas, há essas questões todas que a doutora falou, mas que é preciso não esquecer do apelo do americano, que realmente essas situações, às vezes, o desenvolvimento pode trazer realmente uns amargos de boca e descaracterizam a zona que hoje é bonita e que oxalá se mantenha. Tenho dito, Severino, muitos parabéns, muito obrigado pela iniciativa. Doutora, foi um prazer. E os meus votos que conquiste realmente as suas ambições e que acredito que seja uma pessoa indicada para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Muito obrigado. Aurélio, estas coisas só se tornam positivas com a participação e com o envolvimento de todos, não é ninguém com batuto. Minha cara amiga Maria das Neves, tem a palavra. Muito obrigada. Esqueci o nome do último interveniente. Aurélio. Quero agradecer, saudade e agradecer, Aurélio, porque de facto tocou em coisas muito importantes quando falava tanto desta questão da baixa de produção de cacau. Sabe que nós, quando começamos o programa com o FMI e o Banco Mundial, foi-nos dito, porque portanto, o modelo que implementa é quase idêntico para todos os países, e dizemos, olha, vocês têm que investir mais no cacau, porque investindo no cacau vocês aumentam a produção, e aumentando a produção com os preços, portanto, no mercado internacional, como é que isso poderá ter, tanto, um bom negócio com a produção de cacau. Não há dúvida que o nosso cacau tem muita qualidade, o cacau, portanto, conhecido como um dos melhores do mundo, mas que nós, de facto, investimos muito quando se iniciou esse programa com o FMI e o Banco Mundial, mas constatou-se que a produção não aumentou, ou não aumentou com o nível esperado, porque as vozes autorizadas dizem que estamos a perder a fertilidade do solo, e não só tanto o próprio cacau, as plantações estão envelhecidas, não obstante ter se reabilitado. Mas o bom de tudo isto é que o país aprendeu que a melhor forma de utilizar ou de aproveitar o nosso cacau não é exportando em goma. Durante muitos anos, tanto é que exportava o cacau em goma.
E hoje já não se exporta, hoje transforma-se o cacau em chocolate. Nós exportávamos o cacau em goma na altura para importarmos chocolate. Hoje esta tradição, portanto, mudou, já mudamos de paradigma. Hoje produz o cacau, é transformado em chocolate, e o nosso chocolate, ainda ultimamente ouvi através da RTP África, um vídeo, portanto, uma exposição sobre o cacau de Santo Tomé e Príncipe, em que se considerava como um dos melhores do mundo o chocolate de Santo Tomé e Príncipe. O que significa dizer que, portanto, temos aqui também uma oportunidade de negócio de começar a ver o cacau nessa perspectiva de transformação, nessa perspectiva de agroindústria, que poderá trazer, portanto, uma grande mais-valia para a nossa economia. Por isso, julgo que o país tem tudo para dar certo, é necessário que haja investimento. Eu ontem fui convidada para participar numa entrevista a nível da rádio e da televisão, e eu falava das oportunidades de negócio. Eu dizia que uma das coisas que o país deve começar a pensar seriamente é de melhorar o ambiente de negócio, melhorar o sistema de justiça e estabelecer, portanto, uma lei em que os investidores, quando vêm ao país com intenções de investir, não se pode estar aqui a perder tempo, a dar muitas vezes. Há investidores que até cansam-se de tantos rodeios, de um expediente burocrático pesado. Devia-se fixar um prazo. O investidor tem um mês, portanto, apresentou o seu projeto, o país tem um mês para emitir o seu parecer, fim do qual considera-se tacitamente aprovado o projeto. Isto já nos daria, portanto, essa margem de manobra para sermos céleres no processo, sabendo que um mês depois o projeto é tacitamente aprovado, e isso também daria, portanto, aos investidores maior confiança para saberem que estão num país em que sabem que o seu negócio poderá ser, portanto, bem-vindo. Sei que nós temos muito que fazer ainda, mas com a vossa colaboração, com o vosso apoio, com a vossa entrega, portanto, nessa perspectiva de vir a investir em Santo Tomé e Príncipe, convido-vos, porque o país tem potencialidade, o país é um país de paz, dizia o engenheiro Inácio e Pedro Garcia também, que é um país de gente afável, de gente humilde, isto também faz parte da nossa cultura. Julgo que temos tudo para começarmos, portanto, a apostar seriamente em transformar Santo Tomé e Príncipe num país de prestação de serviço. Muito obrigada uma vez mais, meu caro amigos e clientes. Não agradecer nada, nós é que agradecemos este momento e nós procuramos não ultrapassar o tempo do ritual de 1h30 máximo, para não cansar as pessoas, mas há uma pessoa que em várias outras frentes faz uma caminhada comigo, que vale é que está à distância. Eu estou na zona de Alcochete e ela está para Braga para ser abençoada, lá para os arcebispos, mas porque se não for abençoada, quando abre a boca de vez em quando saem assim umas coisas complicadas e de uma forma criativa. Analisa. Vai ser uma coisa complicada, como tem que ser, mas faz parte do meu ADN. Falou, e eu vou pegar por uma das últimas frases, que foi o país tem que se posicionar como um país de prestação de serviços. E perante isso, a ECOD, que é a Associação de Especialistas para a Cooperação e Desenvolvimento, da qual eu e o Zeferino é o meu presidente na associação, fazemos parte, temos um grupo criativo muito interessante. Então vamos aqui propor, se quiser fazer algo completamente diferente,
após ganhar a presidência, criar um núcleo mundial de criatividade, fazer como se São Tomé fosse o centro da criatividade e da inovação. Juntar criativos. Antes, como disse, que São Tomé seja destruído pelo desenvolvimento. São Tomé está, neste momento, com o que é preciso. Está verde e tem fibra óptica. Exatamente. Só falta os criativos lá dentro. É pegarem criativos, meter na ilha e pô-los a tornar uma ilha algo completamente diferente, pôr no topo do mundo. E claro, com a ECODE a coordenar este... Eu tinha que mandar as minhas, não é? Eu tenho que pôr aqui, tenho que dar uma e pronto. Mas... às vezes a democracia tem limites que às vezes não sabia nada disto. Não sabia, claro que não, porque aqui quando se começa a pensar só não sai aqui fumo porque não está, não é? Mas, está aqui a proposta, foi uma proposta apresentada. Olha, não sei se posso e foi um prazer ouvi-la. Já agora quero acrescentar, isso já agora é extra o que foi dito, que temos 2 eventos. Isso é para ficar no fim. Calma. Pronto, tá. Não sei se mais alguém quer... Gostava de reagir tanto. Entendi que ela se chama Ana Luísa, é este o nome? Ok, Ana. Eu quero agradecer, este é um grande desafio que a Ana Luísa nos lança. De facto, nós queremos transformar o país num país de prestação de serviço, mas nós não queremos destruir o ambiente. Portanto, é necessário fazer este casamento entre o desenvolvimento e o ambiente. Aliás, hoje não se fala de um desenvolvimento sustentável sem a vertente ambiental, em toda a sua perspectiva. Daí que este núcleo mundial de criativos pode nos ajudar, né, a equacionar formas de desenvolvimento sem, de facto, destruir aquilo que temos de bom. Queremos associar a nossa beleza ao desenvolvimento, sem destruí-la, claro. Por isso, julgo que é uma iniciativa boa, eu gostei com muito agrado. Vamos refletir sobre a mesma, é um grande desafio. E ainda melhor quando sabemos que já há pessoas disponíveis para portanto, se integrarem a este núcleo mundial de criativos, para vir a São Tomé e Príncipe a ajudar-nos a encontrar formas sustentáveis de desenvolvimento. Muito obrigada. Bom, minha cara amiga e todos os amigos, deixar-lhe os últimos minutos para um comentário. O prometido é divulgarmos o que aqui foi partilhado. Eu, sinceramente, tinha aqui uma surpresa que não sei onde é que guardei tão bem guardado, que eu tinha aqui uma surpresa de uma fotografia de há 20 anos, os dois, só que nessa altura eu estava fardado e não consigo encontrar a fotografia. Só encontro a fotografia com 2 dos seus candidatos concorrentes e com o seu colega na altura, o Ministro da Defesa, Bexiga, e a fotografia que devo ter guardado tão bem para lhe mostrar hoje, não consigo mostrar. Tenho aqui as fotografias a arbitrar lá no Estádio Nacional, mas falta-me a fotografia que eu queria mostrar hoje. É um gosto imenso. Esta iniciativa aqui já foi feita uma referência à associação, esta iniciativa, e tendo aqui o Luís Moreira e não só, tem 4 anos o Pensar em Alcochete,
é de cidadania livre e informal, e nós estamos à espera de podermos começar a marcar encontros, jantares, logo que seja possível. E se não formos a Santo Tomé à tomada de posse, entregarmos a placa, então para o ano em 2022, quando fizer a primeira visita como presidente a Portugal, receberemos num jantar em Alcochete para partilhar de novo estas conversas, e com mais outras pessoas que, entretanto, que é como em tudo na vida, quando se ganha aparece uma multidão de apoiantes, e nós estamos consigo a dar à vontade e a partilhar. Deixo-lhe um minuto final e agradecer a toda a presença de todos este momento aqui, pequeno momento desta noite. Minha cara Presidente. Muito obrigada, meu caro amigo de longa data espiritual. Quero lhe agradecer por essa excelente oportunidade que me ofereceu para partilhar convosco tanto um tema que me é caro, tanto sobre as oportunidades de negócio em Santo Tomé e Príncipe. Deixa-me dizer-vos que entrei nessa corrida porque acredito que é possível mudar o curso das coisas, é possível mudar Santo Tomé e Príncipe. Estou preocupada com a situação do país. Tenho tido, de facto, muito carinho, muita aceitação das pessoas. O slogan que mais se ouve hoje é que dessa vez queremos uma mulher, que tivemos já 46 anos de independência, com os homens sempre na liderança. Alguém hoje até postou nas redes sociais um texto que dizia: num país em que as mulheres representam a maioria da população, olhando para o quadro, não existe nenhuma mulher no poder. O Presidente da República é um homem, o Primeiro-Ministro é um homem, o Presidente da Assembleia é um homem, o Procurador-Geral da República é um homem, o Presidente do Tribunal Constitucional. A pessoa elencou ali os homens todos e não se vê uma mulher. E desta vez o que queremos é uma mulher para poder mudar isso. Claro está que não há dúvida que esta é a tendência, portanto, as sondagens têm dado vantagem até agora, mas quero partilhar convosco também a minha preocupação. A logística da campanha, como vocês sabem, é onerosa, e esta é a parte que me preocupa, porque em Santo Tomé e Príncipe tudo pode descambar-se nos últimos dias se não se tiver, de facto, essa logística para garantir tanto o sucesso das eleições. Estou a fazer da minha parte e espero que os santomenses, e todos aqueles que possam, de facto, também dar o seu contributo, que nos ajudem, porque juntos podemos fazer de Santo Tomé e Príncipe um país com um patamar de desenvolvimento muito mais elevado. Quero mais uma vez agradecer-vos e esperar que tanto possa contar convosco, com o vosso investimento em Santo Tomé e Príncipe, sempre numa perspectiva win-win, que tanto o investidor possa, de facto, tirar vantagem do seu investimento, do seu capital investido, e que o país também possa ganhar, tanto nessa perspectiva. Por fim, para vos saudar uma vez mais, desejar uma boa noite, agradecer mais uma vez ao meu amigo Zefirino Boal e esperar que eventos desses tenham lugar mais vezes, porque não há dúvida que é um momento de partilha. E eu, sinceramente, adorei. Gostei das perguntas que foram feitas, gostei das vossas contribuições e vamos continuar a trilhar este caminho. Um beijo a todos. Obrigado. Muito obrigado. E agora só 30 segundos.